Fala, meus amigos, minhas amigas, ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Hoje a gente vai de bom humor, né? Até porque ontem, na coletiva de apresentação oficial do Davide Ancelotti como treinador do Botafogo, meu amigo Jonathan Motassoli, jornalista, foi lá e soltou a pergunta para o John Textor. Textor, o que você acha aí do... Não, na verdade, soltou para o treinador do Botafogo, né? O que o senhor acha do que foi falado pelo jornalista Paulo Vinícius Coelho, do Grupo UOL, de que sua chegada é ruim para a seleção brasileira, é ruim para o Botafogo, é ruim para o futebol brasileiro, é ruim para todo mundo, é ruim para você também e tal. Ele respondeu, mas quem pegou o microfone e se intrometeu e foi que deu uma animada ali também na hora da resposta, foi o senhor John Charles Textor. A gente vai trazer aqui para vocês momento bom humor, né? Ele desmascarando lá o Paulo Vinícius Coelho, ainda soltou uma no final dizendo, ó, fala para ele parar com essa bobeira, com essa tristeza, com essa negatividade, que eu e a Leila já somos amigos. Esse John Textor não é mole não. E vamos falar, é claro, do interesse do Palmeiras em repatriar o Danilo, mas o interesse foi só até a página 2. Afinal de contas, o valor desse repatriamento seria basicamente o que o Palmeiras pagou na maior contratação da sua história no Vitor Roque. Enfim, vamos falar sobre outros assuntos também aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Hoje tem jogo, né? Hoje tem Sul-Americana, ontem teve Campeonato Brasileiro, o Juventude venceu o Sport, que ficou ainda mais chafurdado na lanterna do campeonato. Situação difícil do Sport, né? Bem complicada, situação bem complicada. Copa do Nordeste, o Sport já dançou. Campeonato Brasileiro, ao que parece, ao que tudo indica, vai de arrasta para cima. Enfim, vamos falar sobre isso rapidamente aqui, mas depois do seu like. Já deixou o like nesse vídeo, já mandou para todo mundo, principalmente palmeirenses, torcedores aí do Juventude, botafoguenses. A gente vai trocar uma ideia, a gente vai falar muito sobre futebol agora aqui no Dois Toques. Começando aí pelo John Textor, tecendo alguns comentários sobre o jornalista PVC. Foi engraçado, né? Foi um momento engraçado, porque ele vai falar que pessoalmente ele tem uma relação com o PVC e tal, mas que profissionalmente ele acha o PVC uma pessoa muito negativa, né? muito triste, muito enviesada para o lado negativo das coisas. Tal. E falou isso, é claro, né? Com um sarcasmo, ali, com muito bom humor, né? E disse que o PVC é um torcedor do Palmeiras, né? E que por isso muitas vezes enviesa o seu discurso para esse lado. E o mais curioso foi que ele falou assim, agora avisa lá para o PVC, se direcionando ao jornalista Jonathan Motassoli, avisa lá para o PVC que não precisa mais ter esse viés negativo quando fala do Botafogo, quando fala de mim, porque eu já sou amigo da Leila Pereira, nós estamos nos dando bem, então não precisa mais esse show todo. O PVC até respondeu hoje pela manhã, tal, também levou na esportiva, né? Mas a grande verdade é que é verdade. É verdade. O discurso da turma da UOL é um discurso de dar pancada em quem não faz parte ali do métier. Né? E como eu já falei para vocês, a gente fez até um documento especial sobre isso, a Leila Pereira já processou, e o processo era pesado, tá? Alguns jornalistas do Grupo UOL, por conta de um episódio que aconteceu em 2021, tá? E uma delas era a Miri Lacombe. E aí o processo pesado ele foi deixado de lado por conta de um acordo. E nesse acordo ninguém tira da minha cabeça que é uma passapanagem caprichada para a gestora do Palmeiras, para a presidente do Palmeiras. E, inclusive, na UOL teve Leila Day. Vocês se lembram do ano passado, né? Leila Day. O que todos pensam sobre Leila? Rapaz, parecia Rede Globo falando de Faustão há 20 anos. Como se a Leila fosse a dona do UOL, né? Não sei se é. Mas, enfim, foi desmascarado, que todo mundo já sabia, né? Mas foi legal para dar uma pancadinha educada, com bom humor, para ver que ninguém é idiota, né? De cair nesses papinhos de imprensa enviesada, tá certo?
Falando de Palmeiras, a torcida do Palmeiras fez uma pressão muito grande para que o Palmeiras repatriasse o volante Danilo, que saiu do Palmeiras em 2022, e pode ir para o Botafogo. O fato de poder ir para o Botafogo mexeu com a torcida do Palmeiras. Falou, não, a gente não pode aceitar isso, tal. Vamos tentar repatriar o Danilo. Não tem como perder isso, tal, essa oportunidade. Ele está descartado lá no Nottingham Forest. E quando chegaram os valores, né, o Palmeiras caiu para trás. Não dá. Aproximadamente 25 milhões de euros, basicamente mais de 160 milhões de reais o valor que o Palmeiras pagou no Vitor Roque, até mais, né? Então, nesse momento inviável, Palmeiras não tem menor condição de competir, tá? E se Danilo jogar no futebol brasileiro, Danilo só pode jogar no Botafogo. O interesse é da rede multiclubes, é da Eagle. A Eagle negocia com o Nottingham Forest. A gente já sabe que John Textor e Evangelos Marinakis têm excelente relacionamento. E é bem possível mesmo, já que o Nottingham não quer o Danilo, que o Danilo vá para algum clube da Eagle. Pode ir para o Lyon? Pode. Mas aí alguns cálculos terão que ser feitos, já que a equipe francesa tem um teto de gastos por imposição da DNCG. Se esse teto for ultrapassado, o Danilo vai jogar no Botafogo e, posteriormente, joga no Lyon. Tá certo? Ontem, Juventude venceu o Sport. O Sport, tudo bem, são apenas 13 rodadas. Mas está muito difícil, né? 13 rodadas, 3 pontos, mais da metade do turno já se passou. São 19 rodadas, faltam 6 jogos. O Sport não tem nenhuma vitória. Situação bem complicada a da equipe pernambucana. E é claro que mais tarde a gente volta para falar muito sobre futebol aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Tem Sul-Americana, tem Vasco, enfim. Daqui a pouco a gente volta. Beijo grande no coração e até a próxima!